Pronto? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Boa tarde, paz do Senhor Jesus. Eu li aqui Romanos capítulo 8, versículo 14, né? É uma gratidão para a gente, um privilégio, né, Marco? Isso. Estarmos aqui mais essa vez para falar da viva, imutável e maravilhosa palavra de Deus, a palavra transformadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Marco? Amém. O Marco está aqui, né, nessa labuta aqui comigo, graças a Deus. O Senhor tem atendido a nossa oração e colocado gente boa no nosso caminho. Verdade. Né, Marco? Quer mandar um abraço aí para todos? Gostaria de parabenizar a todos que estão nos assistindo. A paz do Senhor para todos. E mais um vídeo, né? Mais uma live edificando. Está tendo bastante repercussão. Graças a Deus. Ontem mesmo eu fui parabenizado no mercado onde eu estava, pelo uma ouvinte. E hoje vamos estar falando aqui, o irmão Jones, de João 6, né? Capítulo 6. E tem bastante versículo nele, né, Jones? 71 versículos. Né? Ele é meio então tem bastante assunto. Em um capítulo, bastante assunto e apenas um capítulo. Verdade. Passar a palavra para o nosso irmão Jones aqui. Bom, gente, é um prazer, né? Como eu li agora, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus, né? O conhecimento da filiação que nós recebemos de Deus, ela vem através da palavra de Deus. É muito bom a gente estar aqui, é muito bom você tirar um tempinho para você nos acompanhar aí, porque a Bíblia diz que é impossível Deus mentir. Então tudo que Deus diz é a verdade e nos importa, porque está relacionado ao nosso modo de viver, né? Ao nosso destino e a quem nós somos agora. Aquilo que Cristo conquistou na cruz, né? Por nós, como o Senhor disse assim, o inimigo vem senão a matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, para nós tomarmos posse dessa vida, dessa abundância de vida, é necessário a gente ter o conhecimento da vontade de Deus. Como eu falo, gente, e como nós sabemos, né, Marco? Isso. Deus, ele é um ser vivo, ele tem a sua vontade, ele tem os seus planos e ele é soberano nas suas decisões, nas suas visões, né? O Senhor conhece o todo, não há nada encoberto aos olhos do Senhor. Então, quanto antes a gente, num comportamento, num modo de aquebrantamento de coração, a gente se sujeitar à palavra de Deus, que é a vontade de Deus, essa abundância de vida, ela cada vez mais vai tomar conta, né, do nosso ser. Isso. O problema é que eu quero falar um negocinho antes da gente começar no João 6, é a comodidade. Tem muita gente acomodado com um sentimento de ira, um sentimento de culpa, né? Alguma coisa que aconteceu no passado, acomodado. Gente, o pecado, ele gera o engano, sabe? E a pessoa que é enganada, né, Marco? Ele não tem uma visão, ele não sabe qual é o seu destino, ele não sabe nem o que está fazendo. Então a palavra de Deus, que está lá em Hebreus capítulo 4, é a palavra viva, ela vem para nos dar o discernimento. Amém? Amém. Ô Marco, você quer comentar alguma coisa aí, Marco? Não, eu vou deixar da sequência, nem como fazer o comentário depois. Bom, gente, eu sei que o Marco tem bastante anotação aí para fazer, então eu vou vou fazer algum comentário ou outro, porque João 6, ele é um pouquinho extenso. 71 versículos. E é muito importante. Vamos lá. João 6, versículo 1 diz assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então nós percebemos aqui que Jesus, ele andava com aquela multidão de pessoas atrás dele. E olha que interessante, isso me remete a pensar, hoje, as igrejas, né, a gente vê que muita igreja está muito lotada, mas tem muita gente indo buscar Jesus pelo propósito errado. Né, Marco? Verdade. Tem muita gente que está indo buscar Jesus por causa dos seus próprios interesses. E não é bem assim, gente. Às vezes o que nós vamos falar aqui, igual o Marco já falou em outros vídeos, às vezes vai confrontar algumas ideias, sabe? O nosso objetivo aqui, gente,
é espalhar a vontade de Deus, a palavra de Deus. Então não se sinta ofendido se você em algum momento for o seu modo de viver, o seu modo de crer, sabe, for afrontado, né, confrontado pela palavra de Deus, porque a verdade, quando a gente ouve a verdade, ela começa a vasculhar o nosso sentido, a nossa mente, e achar e procurar um lugar defeituoso onde habita mentira. E vai apontar para trazer vida. Então não se sinta, né, Marco? Isso. Não se sinta ofendido. 3. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Que coisa interessante, né? Jesus sempre experimentando os seus discípulos. E é a mesma passagem, isso me lembra da passagem de Adão e Eva. Adão, onde você está? Então nós vemos aqui que o Senhor, ele fazia algumas indagações, não porque ele não sabia o que ele ia fazer, mas para mostrar para os seus discípulos aonde eles estavam focados, porque eles estavam andando com Jesus e começaram a contemplar sinais, milagres, maravilhas, né? E Jesus faz essa indagação querendo mostrar para eles como é que nós vamos resolver. Se você está lá, o que você fala, Marco? Isso. O senhor que multiplica, o Senhor faz cair pão do céu, o Senhor faz brotar pão da terra, o Senhor vai resolver essa parada aqui, não sei que jeito. Outra vez que o nosso Senhor Jesus usa de uma chamada pergunta retórica. O que é pergunta retórica? Ele já fez a pergunta, sabendo da resposta, entendeu? Fazendo pensar, né? Fazendo a pessoa pensar. Interessante. É isso aí. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que devia fazer, o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiro de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Olha que interessante. Eu fiquei pensando nesse versículo aqui e eu cheguei à seguinte conclusão. André chegou com um camaradinha lá, com um rapazinho que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ali era um princípio de fé. Sabe por quê, Marco? Porque se ele não tivesse fé, ele ia olhar o rapaz e falar assim: não, pode ir embora, isso aqui não vai servir não, esse monte de gente. Mas ele trouxe para Jesus e falou assim: eu tenho um camarada aqui com 5 pães e 2 peixinhos. É pouco, olha o tanto de gente que tem, mas vai que, né? Vai que dá certo. Vai que o Senhor faz um negócio aí e deu, não é verdade? Isso. Então é interessante isso aí. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe, versículo 9: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens, organização. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Os estudiosos acreditam, gente, que tinha uma média aí de 10 a 15 mil pessoas aí, mais ou menos, não tem como saber. A minha avó, na época que já tinha televisão, teve 11 filhos. Imagina naquela época que não tinha essas coisas. De 10 a 15 mil, gente, contando com crianças, idosos e mulheres. Meu Deus do céu, era que nem coelho, né? Isso. 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Olha que interessante essa passagem aqui, gente. A gente vê aqui que eles queriam forçar Jesus a ser rei, né? Numa condição da qual Jesus não veio para governar.
Não é verdade, Marcos? Isso. Jesus disse assim, o meu reino não é deste mundo. Jesus, na verdade, ele é o rei, né? Mas num âmbito que não era segundo a visão daquelas pessoas. Por quê? Eles estavam pensando em si mesmo. Isso. Eles estavam pensando no seu bem-estar. A gente percebe aqui que depois que Jesus multiplicou os pães e peixes, que eles falaram, opa, vamos pegar esse camarada aqui e vamos fazer rei. Por quê? Porque nós não vamos precisar mais de trabalhar. Toda vez que a gente tiver fome, vamos a Jesus, ele vai nos dar o pão e o peixe. Interesse próprio. Isso. Sabe o que acontece com pessoas que vivem dessa maneira, busca Cristo por causa dos seus interesses? Ou elas estão ferindo as pessoas, assim como Pedro, aquela passagem de Pedro estava lá no jardim do Getsemane, Jesus, a hora que foi para ser capturado, para ser preso, Pedro falou, não, eu já vi Jesus andar por cima das águas, eu andei por cima das águas de Jesus, eu vi ele fazer um monte de coisa aqui, eu e Jesus, a gente vai sair com a espada aqui, a gente vai matar todo mundo. Mas essa não era a visão de Jesus. Né? Não é verdade, Marcos? É verdade. Por quê? Olha que interessante. Ali, Pedro estava disposto a morrer por Jesus. Isso. Não é verdade? E lá na frente, ele nega Jesus. Por quê? Porque lá atrás, não foi bem como ele imaginava. E lá na frente, a hora que fala assim, te vi, rapaz. Você é um daqueles bocudinhos que andava com Jesus, né? Ele não, negou o mestre 3 vezes. Por que será, gente? Porque Jesus estava agindo de um modo sobrenatural. Ele estava debaixo da autoridade, da vontade de Deus. E Pedro, como ele recuou na sua vontade, porque não estava acontecendo bem da maneira que ele tinha imaginado. É a mesma coisa Judas. Judas Iscariote se ofendeu e entregou Jesus. Por quê? Porque não era bem da maneira que ele queria. Aí ele foi se enforcar. Quantas pessoas que hoje se enforcou na fé? Isso. Porque às vezes no meio da caminhada cristã a sua fé foi confrontada pela palavra de Deus. Não era bem aquilo. Às vezes a pessoa tinha que liberar um perdão porque a palavra diz isso e não liberou. E às vezes se enforcou. Isso. Não é verdade, Marcos? Verdade. John, eu gostaria de fazer um comentário agora. Vou comentar agora. Em cada subtítulo aí eu vou fazer um comentário. Tá. Acabamos de falar agora do capítulo 6 de João, da questão da multiplicação do pão. Então vamos lá. O apóstolo João, lembrando, gente, que eu anoto daqui para não ficar gaguejando tanto, né? Para não perder a dinâmica. O apóstolo João relata no quarto de 7 milagres feitos por Jesus neste livro. Isso aqui é o quarto milagre neste livro de João, tirando o João 1, né? João 2, João 3, Apocalipse. Neste livro aqui é o quarto. Apesar de ele ter feito muitos, né? Qual está escrito aqui no livro de João, que não caberia em todos os livros do mundo. Mas relatado aqui é o quarto de 7 milagres. Feito pelo Senhor Jesus. Esta passagem da multiplicação dos pães, com o objetivo de mostrar, ela tem o objetivo de mostrar, né, que Jesus é Deus, o Messias, Salvador do mundo. Tanto que João se refere aos milagres de Jesus como sendo sinais apontando para a pessoa e o senhorio de Jesus Cristo e o seu relacionamento com Deus Pai, né, e sua compaixão para com os homens. Aí vem a pergunta: por que o Senhor Jesus perguntou para Filipe no versículo 5, onde compraremos pão? Sabe qual que é a resposta? Pois a cidade próxima ali deles, ali, onde eles estavam ali, era conhecida por Filipe, que era Betsaida. E Filipe era de Betsaida, né? E vejam que a resposta de Filipe no versículo 7 é de um pouco de incredulidade. Entendeu? Para quem já tinha visto todos os milagres do Senhor Jesus e o que ele podia fazer, né? Dizendo Filipe que precisaria de 200 dinheiros, né, para comprar pão. Isso dava na época, gente, eu fiz um estudo, que isso dava na época o salário de 8 meses de um trabalhador. Entendeu? Então, o Senhor Jesus multiplicou os pães e alimentou a todos. Aí fica a pequena observação. Com que cara Filipe deve ter ficado, hein? Porque ali o Senhor, ele já sabia que tinha que fazer, né? Então ele usou ali daquela pergunta ali, onde compraremos pão? Sabendo da pergunta que ele fez. Aí Filipe agiu com um pouco de incredulidade ali. Era o Senhor não se fazendo de autoritário ali na questão de conhecimento. Era o Senhor ensinando eles. E Filipe aí meio que... Não, mas preciso de um dinheirão para comprar esse monte de pão, como se ele não pudesse fazer assim. Ó. Verdade. Entendeu? Pode continuar, Jones.
No versículo 16, nós vamos ver agora que Jesus anda sobre o mar, né? E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Porém ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Amém. Vou fazer um comentário aí também depois. Aqui não cita a passagem que o momento em que Pedro, né, andou por cima das águas. Isso. Está lá em Mateus capítulo 14, gente, que diz, né, que eles gritaram todos, né, de medo. Achando que era um fantasma. Pedro ousado, né? Fala a verdade, hein? Ah, se é tu, Senhor, então manda-me ir ter contigo. Aí Jesus disse: vem. Não é interessante isso, gente? Interessante. Porque todo mundo está pensando que era um fantasma, né? A hora que Jesus falou assim: não tem mais, sou eu. Pedro acreditou, falou: ah, e é o Senhor mesmo? Se for o Senhor, eu vou andar por cima das águas. Eu acho que desde quando o mundo é mundo, o ser humano tem medo de fantasma, né? Ah, é, né? É o sobrenatural, né? Sobrenatural, ele intriga o ser humano. Pode falar. Bom, gente, nessa questão aí do Senhor Jesus andar sobre as águas, eu fiz outro comentário. O que podemos aprender sobre este milagre do Senhor Jesus é que às vezes em nossas vidas pedimos auxílio ao Senhor nos momentos em que nós achamos oportuno, né? E esquecemos do tempo e a vontade de Deus. Se dependesse dos discípulos de Jesus ali, o Senhor Jesus teria vindo no socorro deles no primeiro ventinho. Na hora que o cabelo da cabeça assim deu aquela deitada, opa, cadê o Senhor? Cadê o Superman, né? Cadê o super-herói nosso? Se dependesse deles ali, o Senhor... Não, veja que tem um momento certo para Deus, né? Tanto que tem esse ditado que fala que o Senhor é vagaroso. Na palavra de Deus fala que ele não é vagaroso, é que ele espera que o pecador se arrependa de seus pecados, né? Também lembrando, como eu falei aqui no último vídeo, que o tempo de Deus é diferente por nós. A palavra de Deus fala que a cada 1000 anos pro homem equivale a um dia para Deus. Então o tempo é diferente, né? Dando sequência aqui, se dependesse dos discípulos de Jesus, Jesus teria vindo ali em socorro deles assim que o primeiro vento batesse no barco, mas o Senhor Jesus sabia de tudo, sabe, né? Sempre soube, e vai saber de tudo, que se passa por eles, e o Senhor agiu no momento correto, ele agiu no momento certinho. Pode continuar, John. É interessante que se você for em Mateus 14, você vai ver o momento em que Pedro diz para o Senhor: se é tu, então manda eu ter ir contigo, né? Isso. Aí Jesus fala: então vem. Aí, o que a gente aprende nessa passagem? Pedro saiu do barco e começou a caminhar por cima das águas. Ali ele estava num momento sobrenatural, e é isso que Deus quer da gente, dependência total dele. Ele quer nos sustentar em todas as áreas da nossa vida. O problema é que na caminhada da fé, às vezes a gente se distrai com outras coisas, perde o foco que é Cristo. A gente vê que Pedro, quando ele saiu para caminhar sobre as águas, ele estava indo bem enquanto ele estava focado em Cristo. A partir do momento que ele começou a olhar, né, o vento forte, a chuva está grossa, começou a dar raio, né, o mar era fundo, lembrou que talvez não sabia nadar, mas eu acho que sabia porque era pescador, né? Aí isso tirou o foco e causou medo nele, e nesse momento Pedro começou a afundar. Isso acontece com muitas pessoas, todos nós estamos sujeitos a isso no meio cristão. Por quê? Porque a gente perde o foco. O problema do Pedro ali foi perder o foco, e por causa disso ele começou a afundar. Às vezes nós estamos falando com um tipo de pessoa que está tá com a água até aqui, né, Marco? Isso. Mas o interessante é que tem que fazer igual Pedro fez: Senhor, socorre-me, Senhor, ajuda-me. Gente, nós servimos um Deus de amor, né? Que pai que o filho afogando e pedir socorro vai falar: não, pera, eu vou deixar a água chegar aqui, aí eu vou estender a mão. Não. Isso. O nosso Deus, na hora Jesus estendeu a mão, falou assim: ei, homem de pouca fé, hein? Vem aqui porque duvidaste. Aí eu te pergunto uma coisa: se Pedro, que andou por cima das águas e foi até com Jesus, tem pouca fé, e quem ficou dentro do barco? Não tem nada. Verdade, né, Marco? verdade.
Então, assim, na caminhada cristã, gente, a gente vai vacilar, a gente vai errar, a gente vai dar umas afundadas, a gente vai cair. O importante é não parar. Igual a Bíblia diz, acho que em Provérbios, que a vereda do justo vai clareando de glória em glória até ser dia perfeito. Então nós estamos num trabalho de edificação, num trabalho de crescimento, de maturidade espiritual. O importante é a gente não retroceder, ou o importante não é a gente não ficar parado dentro do barco. Jesus falar, vem, a gente tem que ir. Por quê? Porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos segura, é Ele que no momento de aflição estende o braço e nos resgata. E isso gera experiências com Deus. É importante nós, o povo de Deus, ter esses tipos de experiência com Deus, gente. E para ter experiência com Deus, neste cenário que Pedro andou por cima das águas, tem que correr um certo risco. Tem que sair do quadrado, sair da comodidade e ir até Jesus. Uma vida com Deus é uma vida de desafios, Desafia a lógica, porque a calculadora de Deus não é igual a nossa, Você tem que perder para ganhar. Isso. Não é verdade? Verdade. Ô Marco, pode ir. Você quer pegando um gancho aqui, como sempre, a questão que o Johnny falou que de Pedro se afundou. Já vi muitos irmãos que às vezes fazendo umas críticas, pequena crítica, mas uma crítica a Pedro, a sua conduta. Ele negou Cristo 3 vezes. Gente, dos 12 apóstolos que o Senhor Jesus escolheu, o que mais deixou aí coisas para a gente aprender, não é que ele deixou, as atitudes dele, nós aprendemos em cima de Pedro. Ele era o cara que enfiava a cara. Aí surgia as sapatadas, Jesus já deu bastante... E não parava, ele não parava. Não é verdade, Marcos? Jesus já deu bastante chamada a atenção dele, Isso. Então, não menosprezando João. Pedro é totalmente o inverso de João. João já era mais calmo. Tanto que, isso aqui é uma prova que João era mais calmo. Na crucificação do nosso Senhor Jesus, foi escolhido a dedo ali pelo conselho ali, dos judeus, quem iria assistir e opinar lá na hora que foram perguntados, Barrabás ou Jesus? E veja, quem que foi o único apóstolo que permaneceu ali, dentro do cercado ali, dentro dali dos escolhidos, João, porque João era mais calmo. João era calmo, entendeu? Então deixou que João fosse ali acompanhar, tanto que na crucificação o único apóstolo que ficou ali aos pés da cruz foi João. Quer continuar no versículo 22, aí depois eu comento o final. E o mais interessante é que João sempre se referiu a si mesmo como o profeta amado, o discípulo amado. Discípulo amado. Sempre. Tem alguma passagem na sua Bíblia que diz assim que Jesus amava mais João do que os outros? Não. Nenhuma, mas ele se via dessa maneira. Isso é fantástico, Marco. Ele se considerava, eu sou o discípulo amado, eu não sou o único, mas eu sou amado. Isso. Não é verdade? Verdade. E aquela passagem lá da ceia, que ele vem... Recosta no peito do Senhor. No peito do Senhor. Ah, mas por quê? Porque João era... Não, porque ele foi e ele se fez. É engraçado aquela chamada de atenção que o Senhor dá em Pedro, que te importa se ele fica comigo, se ele vive até... Que será desse aqui? Desse aqui? Ele era ciumento, Pedro, Levou uma fumada. Ele era ciumento. Então, essas atitudes de Pedro, apesar de ser engraçado nesse ponto, sem querer menosprezar ele, claro. Nos ajudou muito na evangelização, com as perguntas e com os erros dele. Que é uma parte mais bonita na Bíblia, quando o Senhor, depois de ressuscitado, chega nele e fala, Pedro, tu me amas? Aí quando vai chegando na segunda, na terceira, ele já lembrou das 3 vezes que ele tinha recusado o Senhor. Aquela parte é muito bonita. Eu lembro, gente, que eu chorei quando eu li isso aí, de tão bonito que o anjo que estava lá no sepulcro, quando Maria Madalena e a outra Maria foi lá ver o Senhor. Isso. Vai e diz a Pedro e aos demais. Ele citou o nome de Pedro, por quê? Porque Pedro já estava numa tribulação por ter negado o Senhor. Isso. Que coisa, como é que o Senhor cuida, Como é que o Senhor cuida da gente, hein? Verdade, muito bonito. Vamos lá, 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, vos digo que me buscais
não pelos sinais que viste, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Olha que interessante, a gente vai ver no capítulo 6, que no começo do capítulo o povo queria tornar Jesus rei, mas no final do capítulo, muitos abandonaram Jesus, e dos seus discípulos, hein, Marta? Por quê? Porque a hora que Jesus começou a falar a verdade, gente, aí, aonde Jesus passava, o que eu tenho aprendido, ou o peão muda, ou ele muda, mas a pessoa não é mais a mesma, não é verdade, Marta? A minoria ali via o Salvador, a maioria via um caminhão de pão falante. Ou a pessoa... Via um caminhão de pão, uma padaria ambulante, só que, ou a pessoa se converte, onde Jesus ia, ou a pessoa se convertia, ou ela se ofendia. Não tinha um meio termo. Não é verdade? Verdade. Então, continuando. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Ou seja, creiam no que Jesus está falando. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram no maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aí vem um versículo fantástico. E Jesus disse-lhe, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Gente, olha Jesus falando assim, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim. Não é verdade? Isso. Às vezes você está com sede e a fonte de água está ali. Gente, não é porque você está com sede a fonte vai mudar o seu curso, o riozinho, né, ou o filtro de barro, ou o cano, e vai vir até você para te saciar. Isso. Se você está com sede, busca. Isso, né, Marco? Verdade. Então tem muita gente com sede e fome de Deus, mas está acomodado, está nessa situação. Então, se Jesus é o pão da vida, e ele diz assim, aquele que tem sede e fome, vem a mim, que vai ser saciado, nós temos que ir até Jesus. A Bíblia diz assim, chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Então, é um encontro, que a pessoa vai indo, e Deus vem se aproximando, gente. É um encontro isso. Se nós ficarmos parados, Deus vai ficar na situação dele. O conhecimento de Deus, apesar que Deus mora em nós, mas se aprofundar no conhecimento de Deus. Amém? Amém. Quer comentar alguma coisa? Pode continuar até o 40, depois eu comento. Até o 40? Mas eu vos disse que também vós me viste, contudo não credes. Tudo que o Pai me dá, verá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pode falar aí, Marco. Agora eu vou fazer um comentário nesse subtítulo aqui da questão do Senhor Jesus, o pão da vida. Baseado no versículo 26, gente, onde o Senhor Jesus disse, me buscais não pelos sinais. Está falando ali das pessoas ali, 5.000 homens ali. Me buscais não pelos sinais, mas porque comeste o pão e vos saciaste. Triste, né? Fica claro aqui, gente, que se aparecesse alguma outra pessoa ali, um pregador com um pão mais saboroso, bau. Tchau, Jesus, eu vou ali, que ali tem um pão maior, um pão mais saboroso, é essa aqui. Eles não estavam interessados no que você falando, né? A questão deles era só carnal. As pessoas não iriam atrás do Senhor Jesus de maneira alguma. Outra reflexão é esta aqui no versículo 28 e 29. Perguntaram ao Senhor Jesus, o que faremos? Presta atenção, gente, no plural. O que faremos
para executarmos as obras de Deus, no plural. Qual que é a resposta que o meu e o nosso Senhor responde? O Senhor Jesus respondeu e disse-lhes: a obra, cadê o plural? O plural sumiu na voz do Senhor. Veja que ele não usa do plural. Ele diz assim: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. O Senhor Jesus aqui, ele responde no singular, não no plural. Esta reflexão refere-se às pessoas que querem fazer um monte de coisa, gente, para tentar agradar a Deus, como, por exemplo, sacrifícios, promessas. Eu venho batendo muito nessa tecla, você reparou? Todo vídeo. Sacrifícios, promessas, ações humanitárias, etc. A boa notícia é que Deus não precisa de coisa alguma de nós, a não ser a crença no seu Filho unigênito, Senhor Jesus Cristo Salvador, que morreu na cruz ali, né? Pelos pecados de vocês e os nossos aqui. Glória a Deus. Pode continuar agora ali, John. Pode acabar? No 41 diz assim, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Gente, eu vou falar um negócio que vai acontecer se você começar a ler a palavra. Você vai se converter a Jesus, tá? Amém. Não que alguém disse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem... Está falando aqui no verbo julgado no presente, né? Julgado presente. Tem a vida eterna. Você tem a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Glória a Deus por isso, né? Por quê? Porque Jesus é a vida eterna. Como a palavra diz assim, que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, quando nós nos convertemos a Cristo, o seu Espírito vem morar em nós. Então Jesus é a vida eterna, ele vem, a vida eterna vem morar em nós. E nós somos selados com a vida eterna. Isso. Não é verdade, Marcos? Isso. Glória a Deus. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Aqui me remete a pensar daquela passagem que o Senhor estava lá no deserto e Satanás falou assim: se tu és o filho de Deus, ouvi falar aí, viu, cara? Se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão aí, vamos ver. Jesus assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Amém. Gente, se nós temos o nosso alimento para o nosso corpo, é necessário a gente ter o alimento espiritual. Eu vou fazer um desafio, fica aí uns 10 dias sem comer para você ver o que vai acontecer com você. Você vai ficar eu ficar 2 dias sem comer, Marco. Um dia eu fui fazer um jejum, 1 dia e meio fiquei sem comer. Chegou um colega meu assim, comendo uma bolacha de sal do meu lado, de água e sal. Eu fiz assim, que cheiro de bolacha gostosa. Agora me fala, bolacha de água e sal tem cheiro, rapaz? Nem cheiro tem, né? Pai do céu, eu tava já vendo boi no fio. Então, gente, é da mesma maneira quando a gente não alimenta o nosso espírito. Às vezes a gente alimenta, né? Bate um café da manhã, almoço, café da tarde, janta para alimentar o corpo, e um misto quente, uma vez por dia, olha lá, para alimentar a alma, o espírito. Não é verdade, Marco? O maior desafio que nós temos é permanecer no Senhor. E para permanecer no Senhor é necessário a gente se alimentar espiritualmente. Isso aí que você falou agora me remete muito à questão. Eu já trabalhei com pessoas assim, trabalho, convivo. O Senhor Deus, ele deu a calvície, desculpa, gente, a questão do cabelo grisalho. Ele deu a questão do cabelo grisalho tanto para o homem quanto para a mulher num sinal de sabedoria. Então a pessoa ali é um ancião, devemos respeitar o ancião, uma pessoa de sabedoria. Gente, eu conheço pessoas de cabelo branco que não têm instrução nenhuma de vida. Estão vivendo segundo aí os seus devaneios, segundo a carne, segundo a crença popular, sem nenhuma instrução de vida, nenhuma instrução bíblica. Entendeu? Então é muito triste isso aí. Pena, né? Pode continuar. Muita gente sofrendo, né, Marco? Infelizmente. Meu Deus do céu. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Olha que interessante, gente. Isso aqui faz eu pensar que para termos vida é somente através da comunhão com Cristo. Qualquer outro tipo de relacionamento fora de Cristo, nós estamos na mesma condição que herdamos de Adão, uma condição de morte. Não é verdade, Marco? Herança adâmica. Ué. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Outra coisa que eu quero falar, gente. A Bíblia fala que Deus nos fez, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então nós temos a semelhança e a imagem de Deus. Ou seja, Deus é eterno, nós somos eternos também. Amém? Só que existe vida eterna e condenação eterna. Morte eterna, condenação eterna. Então quando Jesus fala assim que nós vamos ter, a vida eterna a partir do momento que nós sermos um com Ele, então nós saímos de uma condição de morte eterna. Não é que quando nós vamos fechar o olho, só quem está em Cristo vai viver no plano de Deus. Quando nós fecharmos o nosso olho aqui nesse plano, a gente vai tomar posse daquilo que nós escolhemos durante essa vida, né, Marco? Verdade. Não é verdade? E hoje eu vou falar uma coisa também, livre-arbítrio é uma ilusão. Porque de qualquer maneira, a gente tem que servir. Ou nós servimos a Deus para a vida eterna, ou nós servimos o pecado que gera a morte eterna, gente. A gente não é livre, não existe, é igual a história do muro. Há pessoas aí que estão em cima do muro, né, Marco? Isso. Acha que está num campo neutro. Não tem um campo neutro, gente. O muro é do capeta, né? Tem uma história lá que nós falamos. Fui questionado esses dias no trabalho por uma pessoa de cabelos grisalhos. O que eu falei agora com o cabelo grisalho? Eu pregando ali para um colega de trabalho, pregando ali para ele de Cristo ali, porque ele me fez uma pergunta, como faz uma pergunta, eu tenho o dever de orientar. Aí meio que ele ouviu a conversa e falou assim, já me questionando, falou assim: peraí, Marco, nós não temos direito de ser feliz do jeito que nós quer, da maneira que nós quer, cai no conceito do livre-arbítrio. Eu disse assim para ele: você tem o direito de viver, ser feliz da forma como você quer, mas depois você vai ter que responder a Deus pela rebelião de alguns atos. Porque se você seguir os seus próprios conceitos de vida para alcançar um meio de salvação, você se torna coautor de sua salvação. Você não precisa de Cristo. Você já pôs Cristo ali em um terceiro, sei lá que tipo de plano. Ele não tem mais necessidade de Cristo na sua vida, porque você se tornou auto-juiz de você mesmo. O que acontece é o seguinte: tem gente que acha que é bonzinho, porque não só nega o imposto de renda, porque não maltrata as pessoas, mas não tem uma vida em Cristo. É a mesma coisa, gente. Todo mundo está dentro de um buraco, vamos pensar assim. Tem gente que está num buraco mais fundo e tem gente que está num buraco um pouco mais raso, por causa das atitudes, mas todo mundo está dentro do buraco. É necessário a gente ter a intervenção de Cristo na nossa vida para que a gente possa sair desse buraco. Então tem pessoas que pensam assim: mas eu trato bem minha esposa, mas sem Cristo nós ainda estamos numa condição pecaminosa, uma condição de morte. Foi que nem Jesus falou para Nicodemos: aquele que não nascer de novo, ele não entra no reino de Deus, ponto final. Então é necessário, através de Cristo, a gente nascer de novo, ter um novo nascimento e ganhar a condição de sair desse buraco para a gente ir até Cristo, para a gente herdar o reino de Deus, nos tornar filhos e herdeiros dele. Caso contrário, ainda a gente está naquela condição adâmica que nos leva a morte eterna. Isso. É verdade, Marco? Dando sequência aqui no que o irmão Jonas falou da questão de bonzinho, gente, o critério para você entrar na terra prometida, estar com o nosso Senhor, ao lado dele, a terra, o lugar onde ele prometeu para nós, não é questão de ser bonzinho. Tem muitas pessoas aí que seguem denominações, que seguem filosofias, que nem religião é, que são bonzinhos. Pratica suas fraternidades, os seus ações sociais, ajudando o próximo. Não são bonzinhos? O critério, quem vai entrar no céu? São pecadores arrependidos. Deus olhou de baixo para cima e não viu um só homem justo. Então o critério para alcançar a salvação com o Senhor é se reconhecer
pecado se reconhecer insuficiente sem Cristo. Então, esse negócio, a pessoa ali, esse ditado é comum você ouvir. A dona fulana ali, nossa, que velhinha boa, ela vai para o céu com Deus. Gente, é Deus que avalia os corações. Se a tal suposta senhorinha ali, velhinha, que a pessoa falou isso aí, morreu, se ela não creu no Senhor Jesus como seu único Salvador, de todas as obras que ela fez aqui, ajudando, dando balinha para as crianças, né, no final de ano, é igual o Paulo se fala, tornou né? supérfluo. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu arrancava os meus órgãos para doar para as pessoas, doasse toda minha riqueza sem amor, não tem proveito nenhum. Verdade. E o que nós estamos falando aqui não é baseado no que nós achamos. Não é achismo. Né? As pessoas acham que são boas e a sua bondade vai levar elas ao céu. Não estou falando, gente, que não é bom ser bom. Sim, é bom ser bom. Depois, é aquele negócio, né? Por que nós praticamos o bem? Porque nós fomos salvos. É diferente de você praticar o bem para ser salvo, gente. É muito distante esse pensamento. Então, para não ter esse pensamento, porque muita gente vai ter uma surpresa se continuar numa linha de raciocínio desse jeito. Nós estamos falando aqui numa visão de amor, numa visão de exortação, de alerta. Gente, nós todos precisamos de Cristo. Por quê? Porque Deus diz, ponto final. E o que o Senhor falou é soberano. Tudo que está escrito nessa palavra aqui, nessa Bíblia aqui, é uma Bíblia inspirada pelo Espírito Santo. Homens inspirados pelo Espírito Santo que escreveu as palavras que estão aqui para nos dar o direcionamento e o conhecimento da vontade de Deus. Nós não podemos servir a Deus segundo o que eu acho, ou segundo o costume, ou coisa que eu recebi de tradição. Não, a gente tem que servir a Deus segundo a vontade dEle, né? Segundo, eu quero saber o que Ele tem para falar sobre o nosso comportamento, sobre os planos dEle. Então nós temos que ouvi-lo, e a palavra de Deus é bem clara e bem ampla, não nos deixa debaixo do balaio. Por isso que é interessante a gente cada vez mais buscar a palavra de Deus. Nossa, que chato, esses irmãos só falam de palavra de Deus, mas é a nossa referência, é a nossa base, gente. É a palavra. Na questão aí da questão de ser bom, gente, o bom e as obras é consequência da fé cristã. Exatamente. Entendeu? É consequência da fé. É essa conduta de vida, igual o Senhor relatou no mesmo livro de João para a mulher samaritana, que ela queria da água da vida, mas ele falou assim, opa, então vai e chama seu marido. Quer dizer, para você ser salvo, exige uma certa conduta de vida. Porque o que eu disse aqui, eu não estou me contradizendo, eu não estou querendo dizer que só os maus vai pro céu. Não. Eu estou querendo dizer que ser bom não é o único fator que irá levá-lo. Cuidado com o julgamento. Eu falei aqui no último vídeo da questão do dedo, apontar o dedo. É vagabundo, fulano é vagabundo, tem que prender, tem que matar. Gente, o nosso Senhor foi presidiário, Paulo foi presidiário, então cuidado. Às vezes a pessoa cometeu um ato de vandalismo, de sei lá, qualquer tipo de ato aí penal, que teve que cumprir pena, às vezes dentro da cadeia ele se arrependeu, vai se tornar uma boa pessoa, um cristão. Então cuidado em condenar as pessoas. O nosso Senhor foi preso, Paulo foi preso, entendeu? Eu peguei uma carona muito tempo atrás com um pastor que é ex-presidiário. Ele falou assim, eu ajudei a estragar a vida de muitas famílias, eu vendia droga, até que um dia o Senhor veio e conversou comigo, falou assim, sai desse caminho. Veio a revelação para ele. Hoje ele está aí ganhando almas. Quem destruía almas, hoje está ganhando almas. Muito lindo, né? Muito lindo. Pode continuar. E outra, boas obras têm um nome, fruto. Fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo é um relacionamento entre a pessoa e o Espírito Santo. E isso são as boas obras. Né, Marco? Isso. O que você faz com o fruto? Come, se alimenta. As pessoas se alimentando das boas obras de outras pessoas por ter o relacionamento com o Espírito Santo. Mas vamos continuar, senão a gente não vai conseguir acabar, né? Até o 59 aí, Johnny. Então vamos lá. 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga ensinando em Cafarnaum. Pode ir, Marcos. Bom, gente, agora eu vou comentar esse outro subtítulo aqui, que é o Senhor Jesus
fala aos judeus, né? Esse nós acabamos de acabar agora, né? Penúltimo. Vamos lá então. No versículo 44 ali, o Senhor Jesus disse assim, ó, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Esta passagem, gente, ela nos exorta que muitos podem procurar o Senhor Jesus de um modo superficial. Eu vou na igreja porque ali tem uma mocinha ali que é bonita, eu estou querendo namorar ela. Não acontece isso ainda bem. Eu vou na igreja ali para agradar meu sogro, minha sogra que é evangélico. Vixe. Entendeu? Às vezes está procurando Cristo ali de uma questão superficial, sei lá que tipo de relação que é essa que ele quer ter, né? Mas, se não aceitar o Senhor Jesus de todo o teu coração, o Pai não irá levá-los até Jesus. Entendeu? E na ressurreição dos salvos, por mais trágica que seja a morte da pessoa, vamos supor que a pessoa morreu queimada, ficou só cinza. Vamos supor que a pessoa estava num avião, o avião naufragou no mar, igual tem muitos aviões, igual o da Malásia lá, né? Até hoje não achou nenhum corpo. Não tem problema. Se o verdadeiro salvo em Cristo passar por qualquer tipo de morte trágica e triste, igual essas, né? O Senhor irá reconstituir cada partícula daquela pessoa na ressurreição. Que lindo, hein? Forte, hein? Muito forte, Meu né? Deus. No caso aqui, gente, sobre o versículo 58, disse o Senhor Jesus, eu sou o pão que desceu do céu, não como os vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, que é Cristo, né? Se alimentar de Cristo, viverá para sempre. Há uma analogia aqui, gente, entre a água, lá da questão da samaritana, e os mortos, que o Senhor Jesus ressuscitou, que depois morreram novamente. Veja que a água que a mulher samaritana iria tomar, que ela estava achando que era água material, ela ia sentir sede novamente. E o Senhor estava ali falando de água viva, né? Também eu consegui fazer uma analogia em questão da ressurreição da menina de Jairo, na ressurreição de Lázaro, na ressurreição que os apóstolos fez. Gente, essas pessoas que foram ressuscitadas, elas morreram de novo. Elas participaram ali de um ato que era para enaltecer e dar glória a Deus. Mas, se aquelas pessoas, igual a menina de Jairo, não é relatado mais nada dela na Bíblia. Será que ela se converteu? Tomara. Tomara, porque olha só o que aconteceu na vida dela, ela viveu novamente. Que obra. O que eu quero dizer é o seguinte, que essas pessoas, apesar de ter sido agraciadas, se elas não creram depois na obra do Senhor Jesus, no nome dele, elas morreram para sempre de novo. Morreram novamente, entendeu? Passar a palavra para o irmão Dionis aqui. É isso aí, então vamos lá. No 7, Johnny. No 7, desculpa, no 60. 60, né? Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, em quem podes ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isto vos escandaliza. Olha que interessante, eu lembrei uma coisa agora lendo esse versículo. Gente, eu sou pastor aqui do ministério, né? E eu sou jovem e sou pastor há pouco tempo. Muitas vezes, eu sempre procuro, né, fazer as minhas reuniões baseadas na palavra de Deus. Sempre. Às vezes vem pessoas, sai pessoas, vem pessoas, sai pessoas. Teve um tempo que saiu tanta gente que eu falei, gente, será que o meu discurso não está muito legal? Então, por que eu estou falando isso? Porque Jesus começou a falar da verdade e ele foi abandonado por muitos discípulos. E às vezes até um irmão, algum pastor está assistindo esse vídeo e às vezes tem muita gente dando linha na Bíblia da igreja dele. Se você está firmado na verdade, não para de falar a verdade. Porque muitos vão passar pelo nosso ministério, muitos aventureiros, né, que fica pulando de galho em galho, não quer compromisso, não quer seriedade com nada. Quando cai num lugar onde a verdade é falada, gente, o camarada dá linha na pipa mesmo, foi o que Jesus fez, né, Marco? E a gente não pode mudar o nosso discurso. Por quê? Porque nós fomos eleitos e elegidos não para fazer a nossa vontade, igual Jesus falou, né? Eu não vim para fazer a minha vontade. Então nós temos que fazer e expor o que está na palavra de Deus, o conhecimento da vontade de Deus. Se as pessoas não querem compromisso, não é que elas não querem compromisso com o seu ministério, elas não querem compromisso com Deus, porque se você está falando a palavra de Deus e elas estão, né? Tem muita gente dessa maneira, que não quer ter uma vida consertada, então ele vai pulando de ministério em ministério até achar aquele que bate menos, vamos falar assim, né? Aquele que toca menos na ferida. Isso.
Então, eu estou lendo isso aqui, só um minutinho, Jones. O irmão Jones fez eu lembrar agora de um depoimento do irmão na internet. Vai edificar vocês que eu vou dizer agora. Como o Jones disse aqui, já outras vezes também, às vezes, será que está errado? É minha pregação? Eu, como pastor, aí a pessoa começa a se questionar, analisar, fazendo o trabalho do diabo. Esquece disso. A palavra está sendo... Eu sou testemunho, né? Todos aqui que congregam com nós estão sendo testemunho que a palavra está sendo pregada muito bem. Nosso pastor, ele é muito bem guiado, muito bem direcionado, tem uma boa oratória. Vou dar o depoimento agora de um irmão que ele contou uma história de um rapaz que ele estava com interesse de se matar. Tirar a própria vida, né? Eu já contei essa história por irmão Jones aqui. E a vida não fazia mais sentido para esse rapaz. E certo dia ele conversou com o Senhor procurando, porque ele não tinha coragem, ele estava procurando inspiração para tirar a própria vida. Aí ele começando a falar desse sentimento suicida, esse sentimento de rejeição para com Deus, né? de abandono. Esse ancião falou a palavra que está em João, agora não lembro, para mim não cometer erros com vocês aqui. Está escrito em João assim, não há vida eterna para o homicida. Aí o jovem perguntou de novo para o ancião, amigo, eu não estou entendendo o que você está falando. De novo o ancião falou, não há vida eterna para o homicida. O jovem, já meio nervoso, né, falou assim para o ancião, mas você só fala isso, não tem mais nada que falar? O ancião falou pela terceira vez, não há vida eterna para o homicida. Beleza, passou meados de 10 anos. Esse jovem encontrou esse ancião, que não era parente, acho que nem morava no mesmo lugar, e agradeceu primeiro a Deus e agradeceu esse ancião, porque a palavra que aquele ancião falou foi no coração, na mente, como uma espada de 2 gumes e atingiu. Esse jovem relatou a esse ancião, falou assim, eu ia tirar minha própria vida. Talvez naquele dia, talvez naquela semana, quando você me falou aquela passagem bíblica, eu fui lá. Vamos lá, vamos tentar traduzir e explicar ela. Não há vida eterna para o homicida. Lembrando que a sua vida não é sua, é dom de Deus. Se você tirar a sua própria vida, você se torna um homicida de si mesmo. Porque a vida não é sua. Foi o dom de Deus. Então você não tem o direito de tirar. Eu vou tirar minha vida porque eu mando em mim. Não, peraí. Deus deu a sua vida para você cuidar dela, mas você não tem direito de tirar. Por isso que a gente não pode apontar assim, fulano vai para o céu. Bertano vai para o inferno. Não é bíblico ficar falando isso. Mas na questão do suicida, você pode afirmar no livro de João, infelizmente, a gente não vai querer falar isso para uma mãe, para um pai que perdeu um filho com suicídio, mas é a palavra de Deus. Ele rejeitou o dom gratuito de Deus da vida e tirou a própria vida, coisa que não é dele, não é do pai, não é da mãe, é de Deus. Então, baseado em João, esse ancião pregou ali um versículo. Então, por isso que eu falo para o nosso irmão Jones, não se preocupa, porque aqui o evangelho está sendo pregado e esse ancião conseguiu salvar a vida desse homem e converter ele a Cristo com um versículo. Fica de alerta para você que está me ouvindo, que já foi trocentas vezes no culto, né? Já tem parentes em casa que prega a palavra, mas entra para o ouvido e sai para o outro. Quem está me ouvindo às vezes está rindo, mas é triste e sério. Quantas passagens de um filho, uma mãe, não diz para você? Isso não entra na cabeça. Como diz o Evangelho, é filhos da desobediência. Cuidado, gente. Esse homem foi salvo com um versículo. Pode continuar aqui, irmão. Vamos lá. Até perdi, onde está mesmo? Nós está aqui no 62. Né? Deixa eu ler o 61 de novo. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Isso. Forte. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Olha, Jesus foi abandonado por muitos. Alguns dos discípulos de Jesus, um dos discípulos de Jesus se enforcou, né? Então, disse Jesus aos 12, querei vós também retirar-vos?
Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, olha Pedro, hein? Ei, Pedro. Pedrão era pancada, hein? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhes Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Ô Marco, pode Agora eu vou fazer meu comentário final aqui desse subtítulo. Deserção de muitos discípulos. Uma conclusão aqui no versículo do 60 ao 71 é que lá atrás, no início do capítulo 6, havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças, né? Seguindo o Senhor Jesus. E aqui, no final do capítulo 6, restam somente 11, pois um dos 12, que era Judas Iscariote, era o diabo. Esta passagem serve para nós, né, que estamos no caminho de evangelização, igual eu e o Jones aqui. Às vezes a pessoa vê o nosso vídeo ali, ih, esses dois de novo? De novo? Gente boa, hein? Esses dois de novo? Não vou ouvir. Gente, o nosso Senhor, Salvador, foi rejeitado ali por 5.000 homens. Existe uma mensagem bonita que fala que o Senhor Jesus, ele venceu no deserto. Adão foi derrotado no paraíso. Então muitos que estão com essa descendência, né, que nasceu com a descendência adâmica, estão hoje no paraíso. Está hoje no paraíso, em casa, família, saúde, trabalho, e acham que vão vencer nesse paraíso. Entendeu? Nesse paraíso que está aí sem Cristo. Então, se não tiver Cristo no coração, não adianta. Dando sequência aqui, nós aqui, igual eu e o irmão Jones aqui, muitos pregadores, né, que estamos aqui pregando a palavra, mas muitos não aceitam, zombam de nós, né? Às vezes não pela frente, mas alguns. Mas daqui um dia não vai achar uns que zombam pela frente. Satanás vai guiar alguns aí para desanimar a gente. Já recebemos umas pedradinhas já. Criticam a gente, né? Criticam a gente pelo trabalho e os nossos irmãos. E por fim, deixam de congregar. Alguns que estão aqui com nós não têm coragem de criticar pessoalmente, aí vai por outros caminhos aí, fazendo igual o vento, né? Folha seca ao vento, né? O vento carrega para cá, carrega para lá. Então, cuidado. Fazendo assim, o papel dos 5.000 é a mesma coisa dos 5.000 que deixaram de seguir o nosso Senhor. Veja que lá era o melhor pregador. Era o melhor. Do mesmo jeito que o nosso Senhor foi zombado aqui, foi deixado para trás aqui por esses 5.000 homens, Paulo também, lá no Areópago de Atenas, no livro de Atos, quando ele acabou a sua pregação, muitos dos, se não me engano, epicureus e filósofos, o termo, né? Caso eu tenha errado aqui, gente, me desculpa, de memória aqui. Muitos dos filósofos ali gregos falaram assim, quem é este? Será que vem nos pregar aqui de mais um Deus? Quer dizer, ali, os que eram inteligentes, né? Os que eram os maiorais da sociedade, ali, será que esse aí é só mais um? Mas veja, gente, nessa passagem, que foi escrito ali o nome de cada um que se converteu, muito forte, né? Tá o nome ali, não dá nem 10, gente, tem ali algumas pessoas ali, se der... A princípio, né? A princípio ali, poucas pessoas, mas daquele pouco ali que Paulo pregou, aquela sementinha ali, quantas depois almas não foram salvas? Filhos e amigos e parentesco. Lembrando que nessa época, quando a palavra era pregada, vocês podem ver no livro de Atos, tem muito essa passagem, e foi salvo fulano, Cornélio, igual lá tem muitos, né? E toda a sua casa. Veja que toda a casa se convertia. Hoje, no século 21, nós estamos aí, não tem perseguição nos cristãos. Às vezes você prega dentro do seu lar, a rejeição vem dentro do seu lar. Às vezes a crítica vem de dentro da casa, vem de dentro do seio familiar, onde teria que vir um apoio, né? E às vezes não vem. Você falou de perseguição. Às vezes, gente, é importante o crente ter uma perseguição. Tem uma história, Marco, que eu ouvi. Tinha uns camaradas que pescavam salmão. Eles pescavam lá no meio do mar. Isso. E quando eles chegavam no litoral, o salmão estava tudo morto. O salmão morto, né, perdia o valor de mercado. Isso. Não sei quem, não à toa, lá resolveu colocar um bagre no meio do salmão. E bagre come salmão. Bagre, não sei que peixe que era lá, come salmão. Aí ficava aquela perseguição dentro do tanque. Quando eles acabavam de pescar, eles chegavam no porto, o salmão tudo vivo.
Por quê? Porque o Bago ficava perseguindo, o Salmão correndo, ficava aquele alvoroço dentro do tanque e ninguém morria. Então, para o cristão, às vezes uma pedradinha, uma perseguiçãozinha, mantém vivo, né? Não faz mal não. Paulo levou muitas pauladas, pedrada, ele, Barnabé. Paulo levou muita, não fazia parar. Gente, isso aí que chama atenção, né? O camarada foi preso, levou chicotada, foi apedrejado, quase deu como morto, era esculhambado e não parava. O que motivava Paulo? O que ele viu? O que habitava em Paulo que fazia ele prosseguir, né? E o que o Paulo declarou mesmo? Deixando as coisas que para trás de mim ficam, prossigo para as que estão diante de mim, né? Para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo, tô nem aí, eu vou chegar. Lembrando que tem uma passagem, não vou falar agora para não cometer erros, que o Senhor Jesus, fala assim, tenha ânimo e vá até tal lugar. Porque muitas das vezes Paulo estava desanimado, triste, às vezes não via muita repercussão, não estava vendo muitos frutos do Evangelho, não saberia ele a dimensão que isso tudo tornaria. Mas, dos 26 livros, se eu não me engano, do Novo Testamento, ele escreveu, ele é autor de 15, né? Se eu não me engano, caso eu tenha errado aqui, é um ou outro. Então, a maioria dos livros aí... Mas isso aí, Marcos, sabe o que acontece? Teve uma vez que eu estava desanimado, o Senhor me trouxe à memória a passagem do semeador. Isso. Aquele que semeia e vai dormir, não sabendo qual que cresce. Isso. Porque quem dá o crescimento é o Senhor. Então a gente prega o Evangelho e a palavra está sendo lançada. Essa semente que nós estamos semeando aqui, ela está entrando no seu coração. E o que vai acontecer? Deus sabe. Isso. Né, Marcos? Pessoal, se um dia de amanhã, Deus me livre e guarde, eu e o Jones deixa aqui esse sistema e vai morar com o nosso Senhor. Aí, na minha mentalidade do Johnny, na igreja nossa, acho que tinha 5 pessoas. 5 salvos. Aí o Senhor fala assim, não, o tempo já passou. Passou muito tempo da morte de vocês. Vocês converteu a milhares, porque daqueles 5, eles tiveram filhos e assim vai. Quem foi o professor do Billy Graham? Às vezes lá na escolinha que o Billy Graham estava, tinha o quê? 5, 6, Marco? Quantas pessoas Deus trouxe, né? Verdade. Através de Billy Graham. Verdade. Mas é isso aí. Tá tão bom o culto que eu nem marquei o tempo. Eu gostaria de me despedir aqui. Você tem alguma coisa para falar? Eu já terminei. Vamos tentar manter um time aqui de 1 hora para não cansar os ouvintes aí, mas eu acho que o Evangelho foi muito bem pregado, o capítulo 6 aqui hoje. Muito proveitoso. O Johnny entrou com a oratória, eu fiz o comentário e gostaria de agradecer a audiência que está tendo os vídeos, né? Compartilha, pessoal. Compartilha aí com as pessoas. Leva-se. A intenção nossa não é ficar famoso. A intenção nossa é de pregar o Evangelho. Temos também vídeo no YouTube aí com temas. No canal. Né? No canal do YouTube, aliás. E vamos trabalhar com temas aí. Vamos organizar um dia aí para fazer um tema que é comunhão com o Espírito Santo, né, Johnny? A minha parte está até pronta. E assim vai. Fica na paz do Senhor a todos aí. Vou passar a palavra final aqui também para o nosso irmão Jones aqui. Bom, gente, eu queria agradecer aí, a repercussão está dando, né? As pessoas estão compartilhando nossos vídeos. Ainda a gente não tem, até os nossos equipamentos é meio rústico ainda, né, Marcos? Isso, é bem caipira, mas olha, tá bom. Mas tá tendo bastante repercussão, graças a Deus. Eu gostaria de declarar que hoje eu recebi uma boa notícia, nós vamos poder voltar a ter o nosso culto presencial. Isso. Nós vamos estar fazendo o nosso culto hoje aqui, né, presente. É claro que nós vamos obedecer várias regras sobre critério de distanciamento, higiene, máscara, essas coisas, né? Mas hoje nós vamos, a partir das 7h30, nós vamos estar aqui congregando aqui. A nossa congregação é pequena, né, Marcos? Não tem muita gente, então não há problema. Mas graças a Deus, eu oro a Deus para que o Senhor possa te dar saúde, possa te dar paz, possa abrir o seu entendimento em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Que a paz do Senhor desça sobre a sua casa, sobre a sua família, que a sua semana que vai começar, amanhã talvez você vai trabalhar, né? Que ela seja abençoada pelo Senhor. E eu espero que você tenha o interesse de se aprofundar no conhecimento do nosso Deus, porque isso vai mudar a sua vida de uma maneira bem profunda. Isso. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, fica com Deus.